Graças e louvores sejam dados a cada momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dados a cada momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dados a cada momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Irmãos e irmãs, a Diocese de Macau, a nossa diocese, já faz algumas semanas que começou a viver o ano vocacional. Até o mês de dezembro de 2024, nós viveremos aqui na nossa diocese o ano vocacional. Quem participa da missa, dia de semana, quem participa da missa aos domingos, hoje foi uma exceção porque foi o dia de São João Batista. Todos os domingos, todos os dias, quando temos missa, o padre reza a oração pelas vocações. Quando nós rezamos por vocações, o primeiro objetivo, e falando sobre vocações e o ano vocacional, o primeiro motivo e o desejo da nossa diocese, do mundo todo, não é, primeiramente, termos padres e freiras. O primeiro desejo é nós termos uma cultura vocacional. O que significa uma cultura vocacional? As pessoas terem os sentimentos, nossos leigos, terem o sentimento que nós precisamos rezar por padres, que nós precisamos incentivar os nossos jovens a serem padres, que nós precisamos incentivar as nossas jovens, as garotas, a serem irmãs. Se nós não tivermos padres, ou não tivermos o sacerdote, a igreja pode estar cheia, não tem missa, não tem Eucaristia, não tem Eucaristia, não tem a igreja. Que alegria para nós aqui em Macau, que alegria para a comunidade portuguesa. Penso que já fazia muitos anos, muitas décadas, que não tinha um jovem da nossa comunidade falando português que quer ser padre. E aqui não é estragando a surpresa, mas muito em breve, não esse ano, mas muito em breve, o Adriano, nosso seminarista, será padre. Alguém que fala português, alguém do nosso meio. O Adriano, ele foi para Portugal, estudou medicina, ficou médico, veio para Macau para trabalhar e lá mesmo sentiu o desejo de ser padre, ficou com aquela, Padre Zezinho, o padre da minha congregação diz, ficou com aquela paz inquieta. Parece contradição, e é uma contradição mesmo, é paz inquieta. O coração dele ficou mexido e aí ele decidiu ser padre. Então nós precisamos ter na nossa diocese esta cultura, na nossa família, essa cultura vocacional. Rezar por vocações, pensar em vocações. Ser padre não é a última opção da vida de um jovem. Me recordo, já fiquei triste por causa disso. Uma vez para mim disseram assim: ah, você vai ser padre? Teve alguma desilusão namorosa? Teve alguma desilusão namorosa? Não conseguiu namorada? Tinha namorada, era noivo, tinha aliança no dedo, pensava em casar, já tinha até escolhido o nome da minha filha. Se fosse menina e eu tivesse uma filha, chamaria Mariana. E eu disse para minha mãe, um dia quando eu saí de casa: a senhora terá muitos netos, não se preocupe. E ela disse: moleque, onde você tem sua cabeça? Não faz isso com a sua mãe. Eu falei: não, mãe, fica tranquila. E eu me recordo um dia que ela disse, eu devia ter uns 16 anos: filho, o seu primo, um primo do 2º grau, ele foi para o seminário, ele vai ser padre em uma cidade no sul de Minas. Filho, a mãe ficaria muito feliz se um dia você fosse padre, se um dia você também fosse para o seminário. E aí eu disse assim: mãe, tira isso da sua cabeça, mãe. Isso nunca vai acontecer. Vou casar, vou ter filhos,
Vocação não é para qualquer uma, a vocação é para quem Deus chama, e eu não sou chamado para essa vocação. Imagino que naquele dia minha mãe chorou por dentro, tinha um sonho, partilhou, e aí vai lá o filho, falei de uma forma respeitosa, mas também dura, de uma forma que deve ter deixado a minha mãe triste. Mãe, tira da sua cabeça, eu não vou ser padre. E aí possivelmente ela pensou, vamos ver. E aí eu me recordo, no dia da minha ordenação, as mãos do padre, elas são amarradas com uma faixa branca, e depois o bispo, ele passa óleo na mão do padre, o mesmo óleo que acontece na bênção dos santos óleos, na quinta-feira santa, que na diocese acontece na quarta-feira à noite. Então esse óleo é usado para o crisma, e esse óleo também é usado, tem o óleo da unção dos enfermos, usado para o batismo. Esse óleo também é usado para a ordenação sacerdotal. Me recordo até hoje, colocaram aquela faixa, o bispo ungiu a minha mão, Dom Murilo Krieger, e ele colocou muito óleo mesmo, ungiu minha mão, passou os óleos, e aí veio a minha mãe, eu com as mãos atadas. Por que com as mãos atadas? Porque a partir daquele momento eu não pertencia mais à minha família, porque a partir daquele momento eu não pertencia mais a mim. E na ordenação, e aí veio a minha mãe, desatou as minhas mãos, e eu com a minha mão, com óleo ainda, primeira pessoa que eu abençoei, primeira pessoa que aquelas mãos sacerdotais, mãos ungidas, mãos consagradas, que depois de algumas horas, no mesmo dia, celebraria a primeira missa, consagraria o pão e transformaria o pão no corpo de Cristo. Aquelas mesmas mães disse, Laudice, eu te abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Coloquei as mãos na cabeça do meu pai e disse, Antônio, eu te abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E aí a minha irmã aproveitou e já estava a terceira na fila, e eu disse, Daniela, eu te abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pois eu disse para meu cunhado, Luiz Gustavo, eu te abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E eu disse para o meu sobrinho, eu tenho um sobrinho, tenho uma irmã, minha irmã tem um filho. Quando eu fui para o seminário, depois minha irmã teve um filho, casou, e eu apoiei muito a minha irmã em um momento muito difícil da vida dela. Um momento muito difícil. Apoiei, fiquei do lado dela, falei, todo do seu lado, não vou soltar sua mão, conte comigo. E aí quando ela teve um filho, ela colocou o nome no filho Daniel. O menino é Mateus Daniel, tem o meu nome. E aí eu disse, Mateus Daniel, eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu posso estar enganado, pode ser que eu esteja enganado, mas pode ser que eu esteja enganado, eu não afirmo, mas é muito provável que a primeira confissão que eu ouvi foi a do meu pai. Meu pai, lá na sala, aquela correria de ordenação, me pediu para se confessar. Não sei se foi a primeira, mas eu já ouvi a confissão do meu pai e já ouvi da minha mãe também. Mas possivelmente foi a primeira. E tem um momento na ordenação sacerdotal que o padre deita. O padre deita, e vocês conhecem a ladainha dos santos. A ladainha dos santos tem muitas vezes no momento do crisma, tem no momento de ordenação sacerdotal, tem na Páscoa, e aí conta, e aí vai cantando a ladainha. Nós temos aqui os músicos, já cantaram várias vezes, esse ano, na voz da Matilde, que foi muito bonito, muito bem cantado, e aí canta a ladainha, e as pessoas rezam, e eu me recordo que naquela ladainha eu deitado no chão. E naquele momento deitava o Daniel, depois levantou o padre Daniel. Ali deitava um homem e de repente levantava um mistério ambulante. O padre é um mistério ambulante, o padre é um mistério. Porque se alguém pega o padre, uma vez, primeiro ano aqui em Macau, alguns devem se recordar, eu trabalhava na igreja de São Lázaro. Então morava na Rua Formosa, Mei Lai Gai, em cantonês. Então morava na Rua Formosa, pela Rua Formosa, saía pelo lado esquerdo, ali onde tem um restaurante, depois tem um McDonald's, na Rua do Campo, passava e ia para a igreja de São Lázaro. Acabou de sair daquela Rua Formosa ali, onde que eu morava, andando um pouco, de repente vem um filipino, nunca tinha visto na minha vida, me viu com clésima e falou, você é padre, né? Eu falei, sou. Ele falou, tive um sonho muito estranho essa noite, já faz muito tempo que eu não me confesso. O
quero me confessar, o senhor pode atender minha confissão? Padre quase sempre atrasado, quase sempre na correria. Falei, posso? E aí a gente entrou numa rua, num corredor, no Brasil a gente chama de viela. Entrou num corredor assim, não tinha estola, não tinha nada. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele confessou, chorou, coloquei a mão, que Deus te abençoe. Fiz a oração, dei a bênção, e ele foi chorando, foi embora feliz. E eu pensei assim, isso daqui é para quem tem fé. Possivelmente, não lembro a confissão dele, possivelmente estava em pecado mortal. E eu pensei assim, e aqui é a doutrina da igreja, às vezes a gente quer amaciar, colocar as coisas do jeito que comove, mas não do jeito verdadeiro. Uma pessoa que está em estado mortal, que está em pecado mortal, ela está afastada de Deus. Se ela falece, o risco dela ser condenada é muito grande, muito grande. Pessoa que morre em pecado mortal, por isso que quando alguém liga, pede unção dos enfermos, por isso, gente, não liga para o padre para bater papo, não liga para o padre para conversinha. A vida do padre, o tempo do padre é tão precioso, às vezes eu fico batendo papo, uma conversinha, deixo de atender uma unção dos enfermos, a pessoa morre e vai para o inferno. Quantas vezes fui para o hospital, dei unção dos enfermos, a pessoa faleceu. Aquele homem, aquele dia, deve estar vivo e nunca mais vi, possivelmente não vou ver. Se ele estivesse em pecado mortal, não se encontrasse comigo e falecesse, ele podia se perder. Mas depois daqueles minutos, naquele corredor, de forma imprevista, depois da bênção do padre, se ele faleceu, ele vai para o céu. Ele está salvo. O padre, ele empresta a voz para Jesus, é um mistério. É um mistério, é um mistério. Às vezes eu vou para a minha cama, às vezes eu vou para o meu quarto, eu falo, meu Deus, é um sonho. Não é possível que eu sou padre. Não é possível que o Senhor me escolheu. Não é possível, não é possível. E veja, aqui graças a Deus nós temos jovens piedosos. O Adriano, ele é muito piedoso. José Maria é muito piedoso. Se Deus quiser, em breve tem que ter mais vocações. Tem que ter mais vocações, tem que ter mais padres. Macau é uma cidade do santo nome de Deus. Macau é uma cidade que anda 5 minutos, tem 3, 4 igrejas. Macau é um local tão pequeno, com muita missa. Então tem que ter padre, tem que ter padre, tem que ter mais padres. Claro, se Deus quiser que venha padres de fora, mas tem que ter padre nascido no Hospital de São Januário. Tem que ter padre nascido nas barrigas das mulheres que nasceram aqui. Tem que ter padre aqui, tem que ter padre, tem que rezar por vocação. O sacerdote, ele não é melhor do que os leigos, mas Deus dá uma graça extraordinária. Uma graça extraordinária. Naquele dia que eu me deitei, me recordo que eu disse assim, meu Deus. E eu dizia assim para Jesus, Senhor, faça-se aquilo que o Senhor desejar, aquilo que o Senhor desejar. E aí, vocês já ouviram isso outras vezes, meu superior, ele disse assim, Daniel, Padre Daniel, você gosta muito de estudar, você gosta de história da igreja, então se prepara que você vai estudar, você precisa ter um pouco de experiência pastoral, morar em uma paróquia, uma igreja, então você vai ficar 2 anos na igreja que você trabalhou como fráter, como diácono, você vai ser padre lá por 2 anos. Depois de 2 anos você vai para Roma, vai estudar, vai voltar e vai dar aula. Falei, meu Deus, louvado seja Deus, que bom, é o meu sonho. E aí, depois de 8 meses no Brasil, como padre, trabalhava em um santuário, uma igreja grande, a minha vida era muito corrida. Me lembro que uma vez eu passei por um médico, o médico disse assim, rapaz, se você não cuidar de você, não te dou mais 3 anos. Aí depois outro médico, amigo meu, Carlos, médico também dos bispos do Brasil, também me passou um susto e falou, rapaz, me chamou de rapaz, falou, como que você tem moral e coragem de pregar
e falar para nós leigos nos cuidarmos se você não cuida de você? Você não dorme direito, você está obeso, tinha 10 quilos a mais, porque comia fora de hora e comia errado, não dormia, aceitava todos os convites, vivia viajando. Nossa, era uma loucura. Eu falei, rapaz, que coragem que você tem de pregar, você tem que cuidar de você. E aí eu falei, eu tenho que parar. Pedi para o meu superior, falei assim, eu quero 8 dias de retiro. Quero ir para um lugar que ninguém me conhece. Pedi um retiro lá próximo da Argentina, na divisa do Brasil, último estado do país. Reservei tudo, pedi um retiro, organizei e fui. Depois, no último dia do retiro, tinha celular, curioso, acabou o retiro, abri o celular, um monte de mensagem do meu superior, meu provincial. O que a gente pensa? Eu falei, fiz alguma coisa errada. O que eu aprontei? Será que eu não avisei ele que eu estava vindo? E aí eu liguei, Padre Mariano, e ele disse assim, Padre Daniel, nós temos uma nova missão para você. Mas agora eu não posso falar que eu estou dirigindo, estou conduzindo. Mexe com a curiosidade, agora fala que não pode falar. Eu falo, não, senhor, estacione o carro aí, vamos conversar agora. E aí ele falou, olha, a nossa congregação, a pedido do Papa, nós vamos começar uma missão na China. Precisamos de 7. Nós temos um da Argentina, vocês conhecem o Padre Eduardo. Nós temos um de Portugal, era o Padre Ricardo Teixeira, que já ficou em Macau aqui, alguns já conhecem, era o Padre Ricardo. Nós temos 3 da Indonésia, era o Greg Guntoro e também era o Suryadi, o Albert Suryadi, muitos conhecem. Nós temos um da Índia, nós chamávamos ele de Matai, Padre Matthew. Precisamos de alguém do Brasil. Nós temos 5 nomes, o seu é o primeiro da lista. Não leve um padre a mal. Foi, Senhor, tem tanta gente para chamar, por que eu? Por que eu? China, o que eu vou fazer? Eu vou morar em Pequim, em Xangai, o que eu vou fazer? Por que o Senhor quer isso? E aí passava aquele filme de quando eu estava deitado, e quando eu estava deitado eu disse assim, Senhor, a minha vida é sua. Isso daqui não é para o padre dizer que eu sou um exemplo, não é isso. Naquele dia eu pedi 2 coisas para Deus. Eu falei assim, Senhor, quando eu chegar lá na China, me dê bons amigos e me dê sabedoria. E aí o superior disse, não conte para ninguém, é só para você. E aí aquela época era a Jornada Mundial da Juventude no Brasil. Papa Francisco estava indo para o Brasil, estava na coordenação da jornada. E aí, de repente, a notícia espalhou. Eu acho que foi até pelo meu superior. Mas a fofoca, às vezes as pessoas escutam pela metade. Muita gente não escutou China. Não sei o que aconteceu, as pessoas escutou Chile. E aí começou a fofoca. Padre Daniel vai para o Chile. Padre Daniel vai para o Chile. E aí algumas pessoas me procuraram, padre, a gente já está sabendo, o senhor vai para o Chile, né? Falei, será que o meu superior já me transferiu para outro lugar que eu não fiquei nem sabendo? Falou que eu ia para Roma, depois falou que eu ia para a China, vou para o Chile. Como que eu vou e eu não estou sabendo? Não, padre, a gente já está sabendo, não precisa esconder não, padre, todo mundo já está sabendo que você vai para o Chile. Ela falou, se for para o Chile é pelo menos mais perto do Brasil, é algumas horas. E aí eu perguntei para o meu superior, qual que é o próximo passo? E ele falou, você vai aprender chinês e inglês. Próximo passo é inglês, você vai para os Estados Unidos. E aí eu fui para Milwaukee, Wisconsin, lá no norte, perto do Canadá, morei alguns meses. Fui para as Filipinas, e aí lá nas Filipinas, bispo de Macau, bispo antigo Dom Lai, ele falou assim, nós queremos para a diocese de Macau 3 padres. Um que seja doutor, um que fale português e outro vocês escolhem. E nós éramos em 7. O Padre Eduardo tem doutorado em Bíblia. Tinha 2 que falavam português, o Padre Daniel e o Padre Ricardo. E aí qual dos 2? E aí a congregação falou, a missão em Macau possivelmente é mais tranquila do que em outra cidade, não vou citar detalhes.
mais provável que é mais tranquila do que em outra cidade. Então vamos mandar o mais jovem. O padre Ricardo ali tinha 7 anos de padre, eu tinha 2. Manda o padre Daniel para Macau. E aí, o outro foi o padre Greg, o mais novo. E aí, quando eu cheguei aqui, me recordo, era já o bispo antigo ainda, e eu comecei a ver ruas em português. Fui uma missa na Sé, lembro até hoje da Charlotte, do Oscar cantando. Naquela época o Benjamin estava aqui ainda, a Carla, me lembro ali cantando. Eles, você fala português, você é padre, vai ficar em Macau, como que é tudo? E aí eu falei, vou, eu acho que vou ficar em Macau, eu gosto daqui, vai ser bom. E aí encontrei com o bispo, ele falou, aqui em Macau a língua não é português, não, a língua é cantonês, pode aprender cantonês, vai para Hong Kong. E aí eu lembro que eu fui 2 anos para Hong Kong, estudei em Hong Kong e depois eu vim para Macau. Por que o padre diz isso? Toda vocação é um grande mistério. Essa foi a minha, essa é a minha vida, e olha, com todo respeito aos meus familiares, aos meus amigos do Brasil, com todo respeito às pessoas dos lugares que eu já morei, e digo isso não é porque só tem vocês não, porque está sendo gravado e tem gente do mundo todo assistindo, está na internet, está sendo transmitido ao vivo, tem broadcast, é uma live essa pregação. Com todo respeito às outras pessoas e sem comparar, eu nunca fui tão feliz como eu sou feliz aqui. Nunca. Sou muito feliz. O meu superior fala assim, padre Daniel, nós falávamos em torno de 15 anos de missão, você já tem 10. Você quer ficar em Macau ou quer voltar para o Brasil? Com todo respeito aos meus amigos, familiares, se eu tivesse que escolher, a minha opção era ficar. Padre, porque o senhor está aqui? Não é porque eu estou aqui, porque Deus me quer aqui. Nada nos faz mais felizes do que fazermos a vontade de Deus. Naquela época eu não entendia, e estou sendo muito sincero, não queria. Não queria, então por que veio? Vim. Porque, imagina, 8 meses de padre, vou falar não. Coisa feia, fiquei padre para servir a Deus e vou dizer não. Então, quando eu disse o meu sim, Deus me deu amigos, Deus me deu um povo, Deus me deu uma família aqui, Deus me deu a graça de poder celebrar a missa todos os dias. O padre diz isso para nós rezarmos por vocações. Reza por vocações. Aqui tem a voz, presta atenção no que o padre vai dizer. Tinha um menino, um jovem hoje piedoso, chinês, que está ajudando na missa. O seu Nunes deve lembrar, tinha um menino hoje participando da missa, ajudando, não tinha? Ele está todos os sábados, tinha ou não tinha? Um menino assim, baixinho, ajudando. Ele sabe falar muito pouco português, uma palavra ou outra. Chega sábado à tarde, ele fala, mãe, eu quero ir para a missa. Mãe, eu quero ir para a missa. Mãe, está chegando a hora. Aí às vezes o pai e a mãe vêm junto. Que coisa linda. Menino quer telemóvel, menino quer videogame, menino quer festa, quer bagunçar. E eu falo, pai, mãe, eu quero ir na missa. Não é normal dessa idade. Então é um mistério, é um milagre, é algo que Deus, é a prova que Deus existe. Ali dentro dele acontece algo extraordinário. Não é forçar, não é brigar. Vocês um dia peguem um envelope, 50 patacas, 10 patacas, 100 patacas. Nós, não precisa fazer todo mundo no mesmo dia, senão ele vai assustar e não vai fazer bem, o menino vai ficar rico. Dá um laici, dá um envelopinho para esse menino e diz assim, nós estamos muito felizes que você ajuda o padre, isso daqui é para você comprar um doce para você comprar um presente. E aí depois puxa, segura o braço, fala assim, você nunca pensou em ser padre, não? Você nunca pensou em ser padre, não? Por quê? Porque a vocação, muitas vezes ela vem através do estímulo da comunidade. Tem jovem na catequese 2 que já disseram, eu quero ser padre. Quero ser padre. Já disse, eu quero ser padre. Que alegria. O padre diz, por que eu estou dizendo tudo isso? Para
padre começou a reflexão dizendo, nós já estamos caminhando para o final. O padre começou dizendo, nós precisamos ter uma cultura vocacional, as pessoas pensarem, nós precisamos ter padre, Macau precisa ser autossuficiente. Que bom se vierem padres de fora, mas é muito feio, é muito triste, tem alguma coisa errada, ter tão poucos padres nascidos em Macau. Alguma coisa falhou, ou dos bispos, ou dos padres, ou das famílias, ou dos colégios. Eu assumo o que eu estou dizendo, alguma coisa falhou. Não é possível um local que recebeu tantos padres, tantas vocações, tem tantas missas, ter tão poucos padres. Será que conta numa mão o número de padres nascidos em Macau? Dá mais do que isso, que está vivo. Não sei se tem mais do que isso, né? Talvez até menos, né? Gente, tenha essa cultura. Para nós termos essa cultura, nós precisamos ver e pensar assim, o padre não é alguém frustrado, ser padre não é falta de opção. E alguns leigos ainda brigando, padre deve casar. Imagina. Gente, padre nunca vai casar, padre não deve casar. Imagina padre Daniel, minha mulher esperando ali no fundo do banco, acaba a pregação, acabou a missa, seguro na mão de uma mulher, pego uma criança no colo, vou para casa. Quem que ia se confessar comigo? Quem que ia dar dinheiro para a igreja? Um absurdo. As pessoas deveriam ter orgulho, deveriam dizer, não é para mim, é pelo... Como que a igreja sabe, é linda. Quando um padre faz uma opção de não casar, ele não está deixando uma coisa ruim. Eu sonhava casar, tinha nome da minha filha, sonhava entrar na igreja com a minha esposa, queria ter 4, 5 filhos, sonhava em ser avô, tinha muita vontade. Então eu peguei algo que é bom, que é bonito, que eu sonhava, que eu conseguiria, e falei assim, Senhor, eu troco algo que é bom por algo muito melhor. E olha, não sei se essa pregação vai chegar em algum seminarista, em alguma criança. Quando a gente, e aqui pessoas casadas também na igreja, uma pessoa que é casada e é fiel ao casamento, é fiel ao esposo, não trai o esposo, não trai a esposa, cuida dos filhos, participa da missa, tem uma vida honesta. Claro que depois de 20, 30, 40, 50 anos de casado, não tem mais aquele amor, não tem mais aquele afeto, muda muita coisa. Ali não é mais gosto, ali é maturidade, ali é decisão. Então, uma pessoa que leva à frente o casamento, uma pessoa que leva à frente a vocação, uma pessoa que leva à frente o catolicismo, está na igreja, comunga, Deus, Ele abençoa e abençoa muito. Deus, Ele abençoa e abençoa muito. Irmãos e irmãs, estamos no ano vocacional, que através desta pregação, desta homilia, iniciemos de uma forma concreta na nossa comunidade portuguesa, na Diocese de Macau, esse projeto de termos vocações, que daqui 2 anos, 3 anos, 5 anos, este seminário tenha jovens, tenha adolescentes que falem português e que digam assim, eu quero ser padre. Padre sempre fala das famílias e vai continuar falando. A vocação mais comum, mais tradicional e importantíssima é a família. Vocação da família, a vocação do casamento é tão linda. Aqui quem é pai, quem é mãe, o pai e a mãe, eu já disse isso, digo várias vezes, o pai e a mãe ele é um sócio de Deus. Por quê? Porque a partir do homem e da mulher, Deus ele continua criando o mundo. A criação ela continua acontecendo através do casal. É algo fantástico. O casamento, a paternidade e a maternidade é uma continuação da criação divina. Não sei se alguém tem sócio aqui no trabalho, uma pessoa que é pai e mãe tem um sócio, Deus. Por quê? Porque junto com Deus, você entrou com o corpo, é como se você entrasse com o corpo, Deus entrasse com a alma, e ali tem um novo ser. Queridos irmãos e irmãs, rezemos por vocações e amemos a nossa vocação, a vocação que Deus nos deu.
Nós vamos rezar agora uma Ave Maria, pedindo a Deus pela santificação das famílias, pedindo a Deus que os jovens que vão procurar o matrimônio procurem com maturidade, com convicção e com amor. Nós vamos pedir agora que os jovens que sentem o desejo de ser padre sejam encorajados pela nossa comunidade, sejam apoiados pelos nossos católicos. Que os jovens que já estão no seminário façam um bom discernimento e sejam padres santos, padres segundo o coração de Jesus. Por fim, eu peço a Jesus a graça da perseverança e a graça da fidelidade. Peço que Jesus me abençoe, que através da minha vida, da minha vocação, Deus atraia muitas outras vocações para Ele. Uma vocação acertada acerta a vida de muita gente. Peço a Deus a graça de ter uma vocação acertada. Pelas vocações, peçamos a intercessão da Mãe dos Sacerdotes, Maria Santíssima, Mãe de Jesus, primeiro sacerdote da Nova Aliança. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.